Bom dia a todos. Estamos felizes por poder estar aqui mais uma vez, junto com você aí na sua casa ou onde estiver, tendo a oportunidade de ouvir a porção da Palavra do Senhor, ouvir louvores também, a oração, que será feita também na permissão do nosso Deus, e que todo esse conjunto, esse trabalho, sirva para a edificação da sua vida, sirva para a transformação da vida daqueles que necessitam do agir do Senhor em suas vidas. Vamos orar ao Senhor pedindo-lhe as bênçãos para com esse trabalho que ora se inicia? Vamos orar. Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença, agradecidos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede a nós de ouvirmos a Tua voz por meio dos louvores, do Teu servo que irá compartilhar a porção da Tua palavra. Nós te agradecemos, amado Pai. Carecemos ao Senhor plenamente do agir do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos passar e que possamos, ao Senhor, com coragem, colocar em prática de forma tal que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Seja com todos nós, por favor, principalmente com o Teu servo que irá compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração. Por favor, nos auxilie, seja com essa programação, que ela cumpra o propósito do Senhor na vida de cada um que ouve ao Senhor e que vê essa mensagem que está sendo anunciada. Essa é a nossa oração. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Neste momento nós vamos ter um breve período de louvor e logo em seguida nós vamos ouvir a mensagem que o nosso irmão tem a nos trazer. Olá a todos, é muito bom estar mais uma vez aqui no canal da nossa igreja, tendo a oportunidade de compartilhar algo da palavra de Deus com todos vocês. Espero que todos nós possamos ser edificados pela mensagem que vamos ouvir nesse dia. Esta série de estudo que nós estamos tendo, ela é baseada no livro Meu Coração, Minha Vida, Meu Tudo, de William MacDonald, onde somos desafiados a assumir um compromisso total com o Senhor Jesus, que fez uma obra maravilhosa por nós. Obra esta que deve ter em nossos corações a dimensão exata do que ela significou, pois somente assim nós teremos condições de viver realmente refletindo um coração grato por esta tão grande obra realizada. Esta é a terceira parte do terceiro tema desta série, um compromisso total com Cristo. Os dois primeiros temas que nós já estudamos foram o amor e a lógica do compromisso
e o compromisso de acordo com as Escrituras. Esses estudos estão disponíveis no nosso canal e se você ainda não os assistiu, você pode os acompanhar. Nessa lição, nós estamos detendo a nossa atenção no tema o chamado superior do comprometimento. Na semana passada, nós vimos o que impede o nosso compromisso e vimos também o compromisso imperfeito, onde nós podemos identificar atitudes e escolhas nossas que fazem com que nós não nos comprometamos e não nos entreguemos completamente ao Senhor. Hoje, para finalizar esse nosso tema, nós vamos observar que nós devemos ser sacrifícios vivos e também vamos observar razões para uma rendição total ao Senhor. Como nós podemos ver na nossa última lição, o compromisso com Deus deveria ser o caminhar natural da vida do homem. Porém, o que nós vemos é totalmente o contrário, pois a maioria dos homens andam distantes de um compromisso verdadeiro com Deus, o que parece uma contradição, visto o que Deus fez por cada um de nós, os homens. Mas, diante de toda esta realidade de um compromisso imperfeito, dedicado por nós, a que nós devemos nos apegar? Como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa atitude para prestarmos um compromisso total e verdadeiro com Cristo? Como sermos um sacrifício vivo? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é provavelmente a passagem do Novo Testamento que mais se destaca ao exortar os cristãos a terem uma vida de comprometimento total. O qual distante nós estamos do ensinamento contido nesta passagem? O qual distante nós estamos da verdade, Senhor de tudo? O quanto temos procurado torná-la o desejo dos nossos corações? Cada palavra deste texto que nós acabamos de ler está cheia de significados. Se colocarmos todas juntas em prática, nós teremos então a chave para a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Qual é a voz que nós ouvimos no versículo 1, quando nós lemos: Rogo-vos, pois, irmãos. Quem está rogando? Bem, obviamente a pessoa que traz o rogo-vos é Paulo, já que ele é o autor da carta. Foi ele também quem disse, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo. Ele também disse em 2 Coríntios 5, 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ainda Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, nós lemos: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Acontece que, apesar da voz que nós ouvimos aqui no rogo ser a voz de Paulo, nós devemos nos lembrar que ele estava escrevendo isso por divina revelação. Por isso, as palavras não eram apenas palavras de Paulo, mas palavras do Senhor. E esse mesmo Senhor, ele disse lá em João capítulo 4, versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O Senhor, ao dizer então, rogo, está se direcionando a você e a mim. Essa palavra tem uma força e uma conotação muito maior do que a palavra peço.
A palavra rogo, ela expressa urgência, ela expressa insistência. Há traços aqui de petição e de súplica. Se observarmos os contextos em que elas aparecem na Bíblia. Vamos a alguns exemplos. Rogo descreve, por exemplo, um centurião que implorou a Jesus que curasse o seu servo. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos 5 e 6. Significa também pessoas enfermas que rogaram a Jesus que as curassem. Mateus capítulo 14, versículo 36. Um leproso rogou ao Senhor para que ele o purificasse. Marcos capítulo 1, versículo 40. Rogar foi o que Jairo fez ao suplicar o Senhor pela cura da sua filha. Marcos capítulo 5, versículo 23. Paulo rogou aos pecadores que se reconciliassem com Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. A verdade contida no versículo demonstra o coração de Deus suplicando ao seu povo para agir de forma a garantir a melhor vida possível. Ele quer nos salvar de uma vida desperdiçada, de uma vida dedicada simplesmente a trivialidades. Continuando então na leitura do versículo, nós temos a frase, pelas misericórdias de Deus. O que isso quer dizer? Isso nos diz qual é a base desta súplica. A súplica é, rogo-vos. Rogo-vos pelo quê? Pelas misericórdias de Deus. Mas que misericórdias são elas? Paulo apresenta esse argumento das misericórdias logo após ter, nos capítulos anteriores, relatado muitas das maravilhosas misericórdias que vêm para nós através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar algumas delas? Fomos conhecidos de antemão. Romanos capítulo 8, versículo 29. Foi assim que tudo começou. Em sua compassiva misericórdia, ele nos designou à salvação eterna. Ele predestinou cristãos a eventualmente se conformarem à imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Tal graça é impensável, mas maravilhosamente verdadeira. Deus nos chamou, está lá Romanos capítulo 8, versículo 30. Ele planejou providencialmente que nós ouvíssemos o Evangelho e tivéssemos a oportunidade de responder pela fé. Ele nos justificou, Romanos capítulo 8, versículo 30. Isso significa que ele nos libertou de qualquer acusação. Isso é mais do que perdão ou absolvição. É como se jamais tivesse existido qualquer acusação contra nós. A ficha está limpa. Chegamos diante dele e sua justiça, porque estamos em Cristo. Fomos também reconciliados com Deus, Romanos capítulo 5, versículos de 10 a 11. A causa do conflito era o nosso pecado. O Senhor Jesus removeu a causa ao apagar esses pecados através do seu próprio sacrifício. Nós também temos acesso pela fé a uma maravilhosa posição de graça com Deus, Romanos 5, versículo 2. Ele agora é nosso Pai e somos seus filhos. Ele nos aceita no amado, portanto, somos tão queridos e próximos do Pai quanto o seu próprio Filho. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 8 e 9. Nossos corpos são, na verdade, os templos da terceira pessoa da Trindade. Temos também certeza da salvação pelo testemunho do Espírito Santo dado através da palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 16. Continuando nas misericórdias, nós estamos eternamente seguros. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 10. Já que Cristo pagou tão grande preço para nos salvar da punição do pecado, ele jamais nos abandonará. Ele vive à direita de Deus para garantir a nossa segurança. Essa é uma segurança totalmente à prova de falha. Agora, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta paz é completamente independente das circunstâncias.
é uma calma de outro mundo, que vem de sabermos que a questão do pecado foi resolvida e que o Senhor está no controle. Como se isso já não bastasse, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Tudo que o Pai tem é nosso. Tal riqueza não pode ser contada. É mais do que nós podemos imaginar. Somos também santificados, isto é, separados para Deus, separados do mundo, separados do pecado. Pelo Espírito Santo podemos ser libertos do poder do pecado que habita em nós. Uma libertação maravilhosa. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Não estamos sobre a lei, mas sobre a graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. A lei nos ordenou obedecer, mas não nos deu capacidade para conseguir fazer isso. Por isso, quem está sobre a lei está condenado ao fracasso. A graça, por sua vez, nos ensina o que fazer e nos dá capacidade para o fazer e nos recompensa quando nós conseguimos. Nós também somos habilitados a nos alegrar nas tribulações, porque sabemos que o Senhor as usa para desenvolver o caráter em nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 3. Ele opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse bem é que nos tornemos mais e mais semelhantes a Cristo. Temos uma esperança maravilhosa. Paulo a chama de esperança da glória de Deus, lá em Romanos capítulo 5, versículo 2. Isso significa estar no céu como o Senhor, em toda a sua beleza e magnificência. Também significa termos corpos glorificados, assim como o corpo do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Temos também certeza de que nada jamais poderá nos separar do amor de Cristo que está no Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 35 e 37. Temos tanta certeza do céu como se já estivéssemos lá. Todas essas promessas são um exemplo do que está incluído na frase nas misericórdias de Deus, embora não sejam todas as misericórdias. Mas, voltando para o versículo 1 de Romanos 12, qual é a única resposta, então, razoável para nós diante de tantas essas misericórdias? Não pode ser outra, senão nos compelir a apresentarmos os nossos corpos como ações de graças e de louvor ao nosso Senhor. Paulo nos diz nossos corpos. Ele não diz, na sequência do versículo, nossos espíritos ou almas. Por quê? Porque Deus sabe que se nós lhe entregarmos nossos corpos, estaremos nos entregando como um todo, porque nosso corpo é o meio pelo qual nós nos expressamos. O corpo aqui, no texto, representa então a pessoa de maneira integral. O corpo do cristão deve ser apresentado como sacrifício vivo. E isso, meus irmãos, contrasta com os sacrifícios mortos que Israel oferecia. Também inclui a ideia de que, embora um sacrifício animal fosse oferecido apenas uma vez, nosso sacrifício deve ser um sacrifício oferecido de maneira contínua. Quando apresentamos nossos corpos, isso inclui todas as suas partes, todos os aspectos da nossa vida, todas as nossas escolhas. Nossas mãos, olhos, ouvidos, boca, cérebro, nossos talentos como música, poesia, arte, eloquência, nosso conhecimento de ciência, história, filosofia e lógica. Certamente, se nós agirmos assim, um dia olharemos para trás e veremos como Ele nos guiou, preparando-nos para a sua tão maravilhosa obra. Agora, esse sacrifício, como o versículo diz, precisa ser santo e aceitável a Deus. Quer dizer que não basta para nós sermos santos em nossa posição, ou seja, apenas
porque pertencemos a Cristo. Nós devemos ser santos de maneira prática, tendo nossas vidas, então, purificadas. Uma vida de santidade prática é aquela onde o cristão confessa e abandona todos os pecados que ele tem conhecimento. Então, a oferta da sua vida passa a ser agradável a Deus. E por fim, fechando o versículo 1, nós lemos: este é o culto racional de vocês. Apresentar nossos corpos a Cristo é a coisa mais sã, sensível e razoável que nós podemos fazer à luz do que Ele já fez por nós. Porém, também é um ato de adoração. Oferecer nossos corpos é o maior ato de adoração que nós somos capazes de fazer. O mundo diz: acima de qualquer outra coisa, seja fiel a si mesmo. Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. É bom? Faça. Só se vive uma vez. Quem morrer com mais brinquedos vence. Não há verdade absoluta, tudo é relativo. Todos nós evoluímos do muco principal. Imoralidade e outros comportamentos supostamente deturpados não são pecados, mas sim doenças. Quem infringe a lei não é criminoso, é vítima. Esses raciocínios, meus irmãos, devem ser abominados por nós cristãos. Nós precisamos rejeitá-los totalmente. Devemos promover uma transformação dos nossos interesses, da nossa fala, da nossa forma de nos vestir e da música que ouvimos, por exemplo. Teremos uma nova mentalidade com relação a outras pessoas, riquezas, sucesso, política e sexualidade. Olhando agora para o versículo 2, nós descobrimos a forma certa de reconhecer a orientação de Deus. E isso se dá quando há por nossa parte uma entrega ao Senhor. Quando nós nos deixamos guiar segundo a sua vontade. E quando isso acontece, é um caminho natural para nós descobrirmos qual a vontade do nosso Senhor. Para nós descobrirmos também que a vontade dele não tem nada a ver com o que nós temíamos que fosse. Ela não é desagradável, não é difícil, não é perigosa. Pelo contrário, descobrimos que ela é boa, agradável e perfeita. Resumindo então nossa análise de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vimos que as misericórdias de Deus exigem que cristãos apresentem-se como uma oferta contínua a Ele. A oferta, é claro, precisa ser santa, pois do contrário não lhe agradaria. Comprometimento total é a resposta mais razoável que o cristão pode dar diante do sacrifício do seu Salvador. Comprometimento total também é o ato de adoração mais apropriado. Para que a oferta dos cristãos seja aceitável, eles precisam evitar amoldar-se ao mundo. Ao contrário, precisam adotar uma mentalidade e um estilo de vida santos. Colocar o Senhor no controle das nossas vidas faz com que Ele seja o melhor que a sabedoria divina possa planejar. E por fim, nós teremos uma vida boa para nós, agradável para Deus e ideal em cada aspecto. Vejamos agora algumas razões para essa rendição total nossa ao Senhor. Essas razões devem estar bem vivas em nossas mentes e corações, pois é possível aceitar a Cristo para a nossa salvação e ainda assim não nos entregarmos a Ele para a obra. Podemos confiar nele para nos levar para o céu, mas por algum motivo não confiar nele para controlar nossas vidas aqui na terra. Em primeiro lugar, temos que o nosso Criador morreu para nos salvar. Foi o Criador morrendo por suas criaturas. O juiz morrendo pelos criminosos. O santo morrendo pelos pecadores. Segunda consideração, temos as misericórdias de Deus, como nós já vimos. As misericórdias se referem a maravilhosos privilégios, posições e favores que ele nos concedeu.
se referem também a todos os benefícios comprados por ele na cruz do Calvário. Terceira razão para o nosso comprometimento é a gratidão. Qual a atitude apropriada diante de alguém que deu o seu corpo para nos salvar do inferno? Só há uma resposta. Assim como ele nos disse, este é o meu corpo oferecido por vós, seria apropriado a nós dizer também, obrigado, Senhor Jesus, este é o meu corpo, meu coração, minha vida, tudo totalmente oferecido a Ti. Quarta razão, o amor de Cristo nos constrange, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A mensagem do amor de Cristo é clara e simples. Estávamos todos mortos em transgressões e pecados. O Senhor Jesus morreu por nós para que pudéssemos então viver. Porém, ele não morreu para vivermos vidas egoístas e autogovernadas. Ao contrário, ele quer que vivamos para ele que por nós morreu. Esse é o tipo de amor que nos constrange a viver por aquele que morreu por nós. Quinta razão, nós não nos pertencemos. Nosso Senhor Jesus nos comprou no Calvário. Ele pagou um preço enorme, que foi o seu próprio sangue. E por ter nos comprado, nós não nos pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. Sexta razão, Jesus é o Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 9 nos diz, por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Se Cristo é o Senhor, então Ele tem direito a tudo. A palavra Salvador, ela pode ser encontrada, por exemplo, 24 vezes no Novo Testamento. A palavra Senhor, por sua vez, aparece 670 vezes. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Pedro nos lembra aqui, nessas palavras, do que devemos santificar a Cristo como o Senhor de nossos corações, ou seja, separá-lo e colocá-lo como nosso mestre. O Salvador não entra em nossas vidas apenas para estar ao nosso lado. Ele certamente não vem para ser o nosso adversário. Ele quer ser Senhor, quer assumir o controle, quer ser o comandante. Como podemos então chamá-lo de Senhor se nos recusarmos a lhe dar uma rendição total quando ele nos pede? Temos que fazer o que ele diz ou então deveríamos parar de chamá-lo de Senhor. Sétima razão, ele sabe muito mais do que qualquer um de nós. Nós agimos como se soubéssemos qual o melhor plano para as nossas vidas, não é verdade? Nós escolhemos nossa ocupação, estabelecemos nossos alvos e prosseguimos rumo às nossas ambições. Muitos ignoram o fato de que Cristo pode ter algo infinitamente melhor para as suas vidas. E, de fato, Ele só quer o melhor para o seu povo. E, sem dúvidas, o plano de Deus são muito melhores do que os nossos próprios planos. Porque o seu projeto é filtrado pelo seu amor e pela sua sabedoria infinita. Por isso, quando preferimos nossa própria inteligência, nós estamos vivendo como se soubéssemos mais do que o próprio Senhor. E por fim, temos que o Cristo fez algo muito maior por nós, algo que ninguém poderia ter feito. Nós, como cristãos, temos total disposição para comprometermos nossa alma, que são eternas, a Deus para a nossa salvação. Porém, somos relutantes em entregar esses nossos corpos, essa nossa vida que é mortal. Temos disposição para confiar nele, para nos salvar do inferno e nos levar para o céu. Mas não estamos dispostos a deixá-los controlar nossas vidas aqui e agora. Diferente do que o mundo prega, a loucura não está em assumirmos um compromisso total com Cristo. Loucos são aqueles que se chegam à sombra do Calvário
olham para o rosto do Redentor crucificado, enquanto eles os compra e os salva com o seu sangue, e então saem dali e vão fazer as suas coisas da forma que querem, viver suas vidas da forma como querem viver, simplesmente ignorando a vontade de Deus para as suas vidas. Meus queridos irmãos, o chamado superior do comprometimento não é nada mais do que uma resposta firme e positiva à vontade daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós e que tem um plano muito melhor para as nossas vidas. O cristão genuíno é aquele que faz de sua vida um sacrifício vivo ao nosso Senhor, que fez a maior obra já feita, que foi o seu próprio sacrifício por nós. O que abre uma série infinita de razões para a nossa rendição total a Ele, como nós podemos ver. Ele morreu para nos salvar, as misericórdias de Deus, gratidão, o amor de Cristo nos constrange, não nos pertencemos, Jesus é o Senhor, Ele sabe mais, Ele fez algo muito maior. Meus prezados ouvintes, o chamado superior do comprometimento deve receber como resposta do verdadeiro cristão um firme e forte sim, acompanhado de uma atitude prática de rendição à vontade do nosso Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Temos ouvido a palavra do Senhor e, conforme dito no início, a nossa oração é para que Deus fale aos nossos corações e para que essa palavra que nos foi apresentada, elas possam produzir frutos em nossas vidas, para a honra e glória ao nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus complete nos nossos corações aquilo que por alguma falha possa ter faltado a apresentar a nós. E eu convido a todos neste momento para que nós possamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela mensagem e pedindo a continuidade das suas bênçãos para conosco. Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez para agradecer-lhe pelo alimento espiritual que o Senhor nos proporcionou. Agradecemos pela vida do Teu servo, que tem dedicado tempo para estudar a Tua palavra e para apresentá-la de acordo com o Teu santo querer. Pedimos, amado Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocarmos em prática esses ensinamentos e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe o Teu servo, cada vez mais dando-o, Senhor, capacidade para ler a Tua palavra, para entendê-la, amado Pai, e para transmiti-la de uma forma clara e objetiva à vida de todos os ouvintes. Se conosco, por favor. Essa é a nossa oração. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Nós vamos passar por mais um momento de louvor e pedimos que Deus continue a falar ao seu coração também através dos louvores.